Muitas vezes a gente passa por situações que faz a gente refletir sobre diversas questões e sobre o quanto às vezes a gente é privilegiado em alguns aspectos ou até já passou por coisas parecidas, mas em outro âmbito. Recentemente, eu ouvi uma história de uma garota de uns 10, 11 anos que fez eu refletir sobre a minha vida escolar e sobre como que, apesar de tantos anos terem passado, muitas coisas ainda continuam a acontecer. Olá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de falar sobre assuntos da vida. E eu quero então falar sobre essa história dessa garota que me contou, junto da mãe, como uma menina que tem uma personalidade forte e que tem um tipo de criação um pouco mais simples, tem sofrido com a mudança de escola e um aspecto que ela não me disse, mas eu senti que existia ali, o preconceito racial. Pois bem, o que eu vou relatar para vocês aqui não é uma história de internet, tá? É uma história que me contaram pessoalmente e que eu presenciei o olhar tanto da mãe quanto da criança ao me contar essa história. A menina de mais ou menos uns 10, 11 anos, ela mudou recentemente de escola e nessa nova escola ela tem passado por uma dificuldade muito grande, porque ela é uma menina inteligente, muito bem desenvolvida, uma menina que gosta de se comunicar, de fazer perguntas, de tentar entender as coisas e tudo mais. Uma criança curiosa, vamos assim dizer. Só que as pessoas da turma dela chamam ela de a inteligente, sabe tudo, não sei o quê. E aí começam a fazer pressão psicológica nela sobre quando algum professor ou quando alguém pergunta alguma coisa, a fulana deve saber. A fulana, que é a sabe tudo, deve saber a resposta. E fica essa pressão que vai se criando em volta da garota. Em outros momentos, eles acabam a isolando porque eles acham que ela é espontânea demais, muito liberta, muito segura de si. E aí eu vou fazer um comentário aqui que é minha percepção. Uma criança que vem de um seio familiar de pessoas de pele preta, a mãe normalmente ensina ela a ter um pouco mais de autoconfiança, porque a gente sabe o quanto a sociedade discrimina, menospreza e tenta diminuir. Então a mãe, enquanto seu papel de formadora da criança, ela mostra para a criança que não é porque ela é assim ou assado que ela tem que se sentir menos, que ela tem que se colocar como inferior, que ela tem que ter vergonha e tudo mais. Ela desenvolve esse processo de autoconfiança na filha para que a filha consiga passar pelas situações da vida sem sofrer com menosprezo. Só que acontece, a gente está falando do ambiente de Portugal, onde muita da sociedade aqui é passiva. Uma coisa que é muito característica do português é ele reclamar nos cafés na rua, ele reclama na fila do mercado, mas na hora do vamos ver, ele não expõe a opinião. Ele se trava, ele se resguarda, ele tem esse comportamento. É uma coisa que eu analiso desde quando eu vim morar aqui em 2021. O português ele não tem essa capacidade de discutir na língua. Ele reclama coisas miúdas no dia a dia, ele reclama bobagens. Mas quando é para fazer reclamações de fato sobre coisas que realmente importam, eles têm esse comportamento passivo. Então, uma criança, numa sala de aula, que questiona professor, que questiona situações do sistema, que questiona organização social, ela é vista como estranha, ela é vista como diferente. E os coleguinhas a isolam.
Os coleguinhas a colocam distante e fazem um processo que eu já passei, bullying, que é tudo que foge do padrão, tudo que foge do contexto normal, tudo que foge daquela mesmice que é visto como diferente, como esquisito, como demais, como anormal, é colocado separado. Eu sempre fui uma criança muito estudiosa, muito inteligente, muito rápida no raciocínio. Eu sempre percebi as coisas muito além do que a maioria. Tanto que eu comecei a estudar música com uns 5 anos, 4, 5 anos. Eu sempre tive uma desenvoltura muito boa com as coisas. Então eu sempre me destaquei na escola. E isso me fazia sofrer uma certa pressão desde muito cedo dos colegas. Ah, o CDF, o nerd, o não sei o quê, o nananã. Eu cansei de ouvir isso. Eu cansei porque eu venho de uma família de professores, uma família de gente que lê, que estuda, que questiona, que é de pensamento crítico, né? Como diz minha tia, a gente era subversivo na época da ditadura. Por quê? São pessoas que têm um posicionamento contra essa massividade de que todo mundo fala amém, pronto, acabou, né? Existia isso, existe isso no seio familiar desde sempre, essa coisa de não se posicionar como a maioria. E até aí, para mim, foi sempre normal. Mas conforme você vai adentrando a sociedade, o ambiente escolar, você percebe que as coisas não são assim. E aí o que acontece? Quando você se depara com uma criança de 10 anos sofrendo esse tipo de coisa, e eu me coloco no lugar dela, eu percebo o quanto que isso é dolorido. Mas não é dolorido porque a gente sofre no sentido de, tipo assim, machuca. Existe um incômodo, porque você acaba não fazendo parte das coisas, você se isola, você acaba tendo poucos amigos, você acaba vivendo numa bolha. Por quê? Você cria essa bolha de proteção. Eu, por outro lado, eu não tinha questão racial porque eu sou uma pessoa de pele branca. Mas eu tinha a questão da sexualidade. Eu sempre fui uma criança sensível, sempre uma criança delicada. Eu fui entender depois que eu era gay. Mas, até eu chegar a entender que eu era gay, eu sofria por acusações de algo que eu não entendia o que eu era e que eu não sabia que eu era. Eu sofria isso desde da quarta série de escola, que é o quinto ano hoje em dia. E aí, você acaba tendo isso dentro de si, dentro do seu eu, muito massacrado. E aí, a gente pega o contexto da menina. Pele preta, usa aquelas trancinhas no cabelo. Eu não sei se o dela é literalmente o dread, mas usa. Vem de um seio familiar que não é que não seja europeu, mas tem raízes africanas. Então vai ter costumes, vai ter hábitos, vai ter questões do dia a dia que é de cultura diferente da portuguesa, ou que é diferente da cultura europeia. E tudo bem, existe essa diferença cultural na Europa há muitos anos, porque existiu colonização, existiu imigração, existiu uma porrada de coisa. E eu acreditava no meu mundo de ilusão de perfeição do planeta, de que por ser Europa, de que por ser um ambiente mais desenvolvido, de que por ser um ambiente que se diz primeiro mundo, que as pessoas não tivessem essa quantidade de preconceito igual tem. E, gente, desculpa dizer, mas é ilusório. Muitas vezes a gente acha que o Brasil é um ambiente preconceituoso. Às vezes eu acho que o Brasil é menos preconceituoso em alguns aspectos do que a Europa. Porque no Brasil ainda existe preconceito, mas ele é um preconceito meio oculto, meio velado, uma coisa muito mais assim, nas entrelinhas. Na Europa, não. Na Europa o preconceito é muito descarado. As pessoas, elas literalmente, elas dizem muito sobre o que elas pensam, o que elas acham, o que elas não acham, o que elas concordam ou não concordam, na rua, no dia a dia, e muitas das vezes isso não vira nada. Isso não gera
crime, isso não gera polícia, isso não gera nenhum tipo de coisa. Eu já vi dezenas de vídeos aqui em Portugal de pessoas ofendendo pessoas de pele preta na rua, o povo gravando e tudo mais, e vira aquele auê. Aí você fala, tá, mas virou o quê? Não virou nada. Que muitas vezes até a polícia tá a favor desse tipo de agressão, tá a favor desse tipo de confronto. Porque, infelizmente, existe uma maioria branca que se sente superior ao restante do mundo. Só que aí eu começo a analisar coisas que vão além, né? Volta naquilo, a pessoa que pensa a mais. O mundo inteiro colonizou, conviveu, habitou, coexistiu junto com pessoas de pele preta. Tanto que existem questões culturais na Europa toda que foram adquiridas de cultura africana. Existem costumes, existem hábitos, existem questões de religião e mais um monte de coisa que vem de matrizes africanas, que vem do ambiente que não é branco. E aí eu me questiono, por que algumas coisas passíveis, são permitidas e outras não? A mesma coisa com relação ao Brasil. Aqui em Portugal existe um preconceito absurdo com brasileiros, mas todos eles consomem música brasileira, assistem novelas do Brasil, assistem peças de teatros de artistas brasileiros que vêm para cá, consomem seja shows de música, shows stand-up, shows do monte de coisa que brasileiros fazem aqui em Portugal. É um público enorme. E não é um público de brasileiros, é um público de brasileiros, europeus, seja portugueses, franceses, italianos, um monte de coisa que vive aqui em Portugal. E se consome em larga escala. Eu pego um exemplo muito besta. O Diário de um Banana, que é um texto brasileiro, é vendido aqui em Portugal que nem água. É vendido aqui no supermercado, que tem a seção de livros, tipo um Carrefour da vida, e vende aquilo que nem água. E é um texto que tem base totalmente do Brasil. E pronto. E aí eles questionam sobre a cultura brasileira, sobre a brasileirização de Portugal. E aí eu começo a imaginar aonde chega a hipocrisia de consome até um ponto que lhe convém, mas na hora que chega no dia a dia de trabalho ou no posto acadêmico, alguma coisa mais relevante, vamos assim dizer, aí existe já o preconceito. A maior prova disso é que a própria Globo, numa das campanhas que ela fez de alguma produção que ela estava transmitindo aqui, o slogan é "Todo mundo entende", para atacar justamente aqui em Portugal, porque existe esse preconceito. Se você abrir a internet, você vai ver diversas pessoas comentando sobre a questão de legenda, português de Portugal. Existe essa briga, essa disputa. E aí aonde eu quero chegar com tudo isso? Existe essa questão da passibilidade. A cultura africana, ou a cultura preta, ela é só benquista, ela é só bem articulada até onde lhe convém. Na hora que começa a ultrapassar o limite e invade os padrões do dia a dia, aí já gera um problema. Então a menina, por exemplo, até o ponto que ela é a divertida, é a que fala mais alto, é a que gesticula mais, ela se torna caricata. Ela se torna interessante, atrativa, porque ela é diferente. A partir do momento que ela é inteligente, que ela é bem posicionada e que ela faz comentários sobre o sistema educacional e ela vai na contramão da maioria, ela é esquisita, ela é estranha, ela é a que se acha, ela é a problemática. E, inclusive, a escola não faz nada. Ela sofre preconceito e bullying por conta das outras crianças da sala, e a própria mãe olhou para mim e disse: a escola não se posiciona. Eu tive de vir aqui quase todos os dias durante semanas para discutir com o pessoal da escola para ver se alguma atitude seria feita. E ela disse: muitas coisas não mudaram nada. Simplesmente fingem que não tá acontecendo nada. Aí ela responde. Ela responde mesmo. As crianças estão quase pondo ela contra a parede, dando na cara. Ela vai ficar calada? Não, ela responde.
E aí é aquilo, ela afronta. Se ela afronta, isso é um problema. Agora, se ela sofre calada, não. Então, se a professora fala asneira e ela se cala, tá tudo bem, tá tudo dentro da normalidade. Agora, se a professora fala uma asneira e ela rebate, ela é rebelde, ela é indisciplinada, ela é uma criança que não tem boas educações, bons modos, ela é vista como fora do padrão. Ou seja, existe essa linha entre até onde ela é dominada e aonde ela passa a ser um problema. Até onde ela é benquista e aonde ela já vira rebelde, ela já vira contra a cultura, ela já vira um problema. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente precisa começar a analisar essas questões no dia a dia desde as crianças. Eu sei que algumas pessoas que me ouvem já têm maridos ou companheiros a longo prazo. Eu sei de pessoas que acompanham o mundo do Rô, que inclusive têm filhos. E aí, o ponto que eu quero colocar aqui ou mesmo quem ainda pensa em ter filhos no futuro, vocês precisam prestar atenção no que os seus filhos estão repercutindo, no que os seus filhos estão disseminando no dia a dia deles, inclusive na escola. E fora da escola também. Porque eu já escutei histórias absurdas de ambiente de condomínio, de prédios e tudo mais, onde as crianças começam a isolar aquela criança que é considerada diferente, considerada fora do normal. Seja por conta de cor de cabelo, seja por conta de cor de pele, seja por conta de algum traço genético, seja por conta de qualquer coisa. Fugiu da normalidade, elas excluem. Mas elas não excluem porque elas são assim. A criança, normalmente, ela nasce sem nenhum tipo de preconceito. Ela nasce sem nenhum tipo de discriminação. Isso vem dos pais. E por isso que eu presto atenção no que as crianças falam e peço para os pais, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês dizem perto das crianças. As crianças, elas repetem o que elas ouvem. Elas replicam o tipo de atitude que é visto dentro de casa. Elas criam esse padrão. Eu falo isso porque eu já escutei histórias de meninos que batiam em meninas na escola ou em algum outro meio cultural, social. E quando questionado, mas por que você faz isso com as garotas? Ah, porque eu vejo meu pai batendo na minha mãe. Porque eu vejo meu pai batendo na minha irmã, na esposa, na filha, não sei quem, ou seja, a figura masculina agredindo a figura feminina. E aí a criança acha que isso é normal, ela faz isso no dia a dia. Então, cuidado, quando vocês pensarem em ter filhos, ou vocês que já têm filhos, cuidado com o que essas crianças estão vendo, com o que essas crianças estão repercutindo, ouvindo, o que está sendo de espelho para elas. Porque é muito, muito complexo e muito delicado o que vocês estão produzindo para o mundo. O que isso vai gerar futuramente. Porque é aquilo. Se vocês querem quebrar um problema, um padrão, ele começa na educação das crianças. Porque a criança, ela não se desenvolve sozinha. A criança, ela é fruto do ambiente onde ela foi gerada, onde ela foi educada. Se ela vem do ambiente onde replica padrão, ela replica aquilo futuramente. Quando ela tiver um filho, quando ela casar, quando ela tiver algum tipo de desenvolvimento no futuro, ela vai continuar replicando aquilo. Ela vai continuar passando aquilo para o futuro. Então, se a gente quer um futuro melhor, tem que começar com a gente quebrando padrões e quebrando essa disseminação hereditária. É fazer um choque. Chega. A partir daqui não tem mais isso. Senão, as coisas vão continuar do jeito que estão. Então, habitantes, o tema foi esse. É sobre preconceito, é sobre problemas de futuro, é sobre a percepção de crianças, é sobre educação. E a gente precisa aprender que as crianças, elas só vão ter um futuro melhor se a gente começar a ter atitudes melhores.